Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Bom, já está conectado conosco o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos ouvintes do Papo Antagonista. Obrigado pelo seu tempo. Sei que a agenda é apertada, a gente teve que fazer aí uma ligeira mudança, mas agradeço porque, de fato, tem muita gente querendo ouvir o presidente da Câmara em função de tudo que estamos vivendo. Nós noticiamos mais cedo, acompanhamos ali a reunião, o nosso repórter Wilson Lima ficou na porta da residência oficial da Câmara, acompanhando, esperando o resultado da reunião de líderes que o senhor teve mais cedo, né, na hora do almoço ali, em que ficou decidida a votação amanhã da PEC do voto impresso, que vai ao encontro do que o senhor havia anunciado na sexta-feira, de levar esse texto ao plenário. Eu gostaria que o senhor já repercutisse a declaração do próprio presidente da República, que mais cedo admitiu a possibilidade de derrota desse texto. O senhor, para tomar essa decisão, entrou em contato com o presidente, entrou em contato com os ministros do TSE. Como é que o senhor chegou a essa decisão de levar isso ao plenário, a importância disso e, lógico, se o presidente já admite essa derrota, eu gostaria de ouvi-lo se é isso que o senhor tem ouvido, que o senhor ouviu dos líderes também. Eles expressaram apoio à proposta ou apoio ao enterro dessa proposta? Boa noite, Cláudio. Na realidade, é um assunto que nós vemos tratando há alguns dias e eu considero ele muito menos importante do que os principais assuntos que nós temos na pauta no Brasil. Nós tivemos hoje a entrega da MP do novo Auxílio Brasil. Nós podemos ter agora à tarde a entrega da PEC, que vai tratar dessa questão dos precatórios. Nós temos a reforma tributária para votar essa semana. Nós temos alguma possibilidade de aprovação ou não de reforma eleitoral. Nós temos a reforma administrativa para ser tratada ainda nesse mês de agosto. Nós temos questões ambientais muito graves e precisamos tratá-las com todo zelo agora no segundo semestre, e toda a pauta está dominada na imprensa pelo voto impresso. Eu acho que esse assunto é importante. Todos os parlamentares que estão na Câmara, eles foram eleitos pela urna eletrônica. Eu, particularmente, tenho 8 eleições, 6 delas na urna eletrônica. Eu tenho dito sempre que nós que fomos e somos eleitos por ela não podemos estar contestando um sistema que funciona, e até o momento não houve nenhum tipo de maiores esclarecimentos sobre fraudes. Eu sempre tenho dito isso. Mas tenho colocado também, Cláudio, com muita responsabilidade, que nós não precisamos só botar numa declaração de um técnico, seja do TSE ou de outro poder, que o sistema é inviolável e está tudo certo. Nós precisamos da nossa parcela de contribuição para, de uma maneira tranquila, fazer uma auditagem mais clara, uma proposta mais ampla, uma solução que apazigue esses ânimos e essa discussão pública, porque ela não leva a nada, é brasileiro contra brasileiro, a polarização nesse momento, ninguém fala mais em mortes, em vacinas, em dificuldades de socorrer os mais carentes com esse auxílio social. São muitos brasileiros abaixo da linha da pobreza, afetados na pandemia, que precisam ter um socorro com relação ao gás, ao combustível, né, à conta de energia, as commodities lá nas alturas, o feijão, o arroz, o milho, a proteína. Então, nós temos diversas questões, mas o Brasil crescendo, com a economia em bico para aumentar o nosso PIB, com a vontade forte de sair dessa pandemia. Eu também não tenho dúvidas, Cláudio, que o Brasil vai ser o país do mundo que mais vai vacinar a sua população até novembro, e tudo fruto da vontade da população. O brasileiro é acostumado a tomar vacina, a participar de campanhas, e a aceitação diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que arrancou muito bem pela sua capacidade econômica, bancou diversas vacinas, tem o domínio das maiores produtoras, maiores laboratórios mundiais, mas hoje já emperra na rejeição da sua população que não quer tomar a vacina. Então, tudo isso junto, nós temos que realmente resolver essa questão desse voto impresso, dessa pauta que polarizou nas ruas e que, no nosso entendimento, consultando líderes, não se satisfaria com o resultado da comissão.
eu comuniquei ao presidente do STF, ministro Fux, conversei com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, conversei com o presidente Bolsonaro, com líderes partidários, com presidentes de partidos. Não tive a unanimidade de todos, mas tive o cuidado de participar, a maioria que estava tomando essa decisão, para que tivesse um fim mais amplo, né, com uma autonomia justamente da soberania do plenário desta casa. Nós nos elegemos presidente para dar voz aos deputados e que eles pudessem expressar a sua vontade. Concordemos ou não com o tema, achemos que ele seja oportuno ou não, mas é importante que o plenário possa funcionar de maneira tranquila. Tive, sim, o compromisso do presidente Bolsonaro, Cláudio, em dizer que aceitaria o resultado do plenário. Se fosse positivo, lógico, continuaria na luta dele para tentar aprovar no Senado. É importante que se lembre que tem uma PEC desde 2015, inclusive relatada pelo ex-presidente Rodrigo Maia, que está lá repousando no Senado, e o Senado nunca quis se debruçar sobre ela. E eu não critico, porque não legislar também é legislar. Quando você não quer votar uma matéria, você encosta a matéria, não é oportuna, não tem urgência, não tem uma amplitude que naquele momento se achou na Câmara dos Deputados. Mas se também a PEC não conseguir êxito, não for aprovada, o presidente me garantiu que aceitaria o resultado e nós procuraríamos sim aí um entendimento com os outros poderes para que numa saída administrativa, sentando à mesa, se pudesse construir um acordo amplo de facilitar à população um teste de auditagem que tire realmente qualquer tipo de dúvida sobre esse assunto. Esse teste de auditagem, nós já ouvimos algumas propostas que estão circulando, eu imagino que elas tenham sido debatidas nesse encontro mais cedo com os líderes. Isso inclui, por exemplo, que você tenha pelo menos 2% das urnas com a impressão do voto. Isso inclui a ampliação dos testes que o TSE faz com 100 urnas, né, que ele faz em toda eleição, justamente para fazer essa checagem? Olha, Cláudio, eu acho que imprimir o voto, colocar a impressora, a minha opinião é que teriam que ser em 100% das urnas, e você verificar 1%, 2%. Como eu acho que hoje essa discussão está mais longe, eu penso que pessoas libadas com institutos independentes, indicados pelo Poder Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, como o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o Exército, algumas situações de grandes empresas de tecnologia e libadas, o próprio inventor da urna eletrônica, poderiam aumentar o nível, por exemplo, de avaliação. Hoje existe uma auditagem em 100 urnas, de mais de 400 mil urnas no Brasil. É um número inexpressivo, mas simbólico. Nós poderíamos aumentar isso para 1.500 urnas, 2.000 urnas, 2.500 urnas, de maneira aleatória, com, por exemplo, a iniciativa dessas escolhas 2 horas, 3 horas antes do início da votação, o que não permitiria nenhum tipo de contemplação de informação. Ou seja, qualquer tipo de auditagem após as urnas, você escolhe aí 5% das urnas e teste as urnas depois da eleição, você já daria um impacto de apreensão para quem possivelmente estaria sendo acusado de manipular um mainframe, por exemplo. Mas o que importa é que se procure sentar, porque o que tem que se ter neste momento é serenidade, botar água nessa fervura e que não haja vencedores nem vencidos. Esse é um assunto que interessa à democracia. Nós estamos falando de eleições limpas, transparentes, autônomas, que tem que ter, por parte de todo mundo que se beneficia dela, que concorre ao cargo público, respeito e ponderação nesse momento, para que a gente tire dessa questão um ensinamento muito prático da democracia, que é respeito às decisões do poder que é competente, que tem a autonomia para tratar desse assunto, que é o Poder Legislativo. Muito bem. É bom que se diga que nós estamos em pleno século XXI, né? Já há tecnologia disponível, certificação digital, blockchain, que pode aumentar essa sensação de segurança e de transparência no voto eletrônico, né? Fica a sugestão. Eu aproveito para um gancho que o senhor havia comentado, que a ideia é que esse tema seja votado amanhã com tranquilidade. E mais cedo nós tivemos aí a surpresa de que amanhã
teremos tanques da Marinha desfilando na esplanada para fazer a entrega de forma inédita, isso nunca aconteceu, de um convite para que o presidente da República participe, prestigie a Operação Formosa, que é um exercício militar que também sempre foi feito exclusivamente com a Marinha, agora será conjunto. Como a gente, obviamente, tivemos, né, a gente já teve aí, ao longo do dia, repercussões, reações de vários parlamentares, o seu vice-presidente também se manifestou, senadores se manifestaram. Como votar, como analisar esse tema de forma tranquila, com tanques na esplanada, presidente? Claudio, veja, eu encaro isso como uma trágica coincidência. Não é que eu apoie essa demonstração. Bem verdade, eu procurei informações. Essa Operação Formosa ela acontece desde 1988, aqui no Goiás, com movimentações aí da Marinha, e esse ano serão acrescidos o Exército e a Aeronáutica, né? Então não é uma coisa que foi inventada, mas também nunca houve um desfile para ir a Formosa, na esplanada dos ministérios, e parar na frente do Palácio do Planalto. Eu acredito que, com relação à votação, nós não deveremos ter problema. Se os deputados quiserem e a população achar que é conveniente, a gente pode adiar a votação, porque quando nós discutimos esse assunto na semana passada, eu queria entender, quero acreditar que esse movimento já estava programado, só não é usual. Não sendo usual, num país que está polarizado do jeito que o Brasil está, com tantas versões, isso dá cabimento para que se especule algum tipo de pressão. Nós entramos em contato com o Palácio, né? Falei com o presidente, que nos garante que não havia esse intuito, que está convidando a Câmara, o Senado, para participar desse convite, mas eu quero dizer que não é usual, e esse tipo de especulação ele cabe nesse momento, muito embora a coincidência trágica da agenda da Câmara com essa passagem dos blindados para Formosa realmente apimenta esse momento. O nosso país é cheio, a nossa história é cheia de coincidências trágicas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que, óbvio, o senhor está sendo questionado em relação a isso a cada oportunidade. O senhor falou, já não é a primeira vez, mas na sexta-feira reafirmou, reiterou a história do botão amarelo, né? Vai manter o botão amarelo apertado, e aí eu lhe pergunto, o que te levaria a apertar o botão vermelho? Porque, assim, até que ponto o senhor, como presidente da Câmara, qual o seu limite para as recorrentes subversões do presidente da República, o sistema, com todos esses ataques, com todas esses gestos que são feitos, toda semana tem uma novidade? Cláudio, com muita tranquilidade, eu já dei uma entrevista hoje de manhã e tenho falado recorrentemente. O botão amarelo não se dirige única e exclusivamente ao Executivo, ao Presidente da República. Os poderes todos do Brasil eles têm que ter autocontenção. E talvez o mais contido dentre todos seja o mais forte para a população, que é o Legislativo. Nós temos a autonomia de representar a população, aqui tem todas as tendências representadas de pensamentos programáticos e pragmáticos na Câmara dos Deputados, de deputados de esquerda, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, de liberais, de conservadores, o Senado da mesma forma, mas nós temos autocontenção em muitos casos, em muitas oportunidades, até demais. O protagonismo que o Congresso busca resgatar é justamente nisso, nesse momento de colocar o diálogo em prática, de harmonizar os poderes, de fazer com que a corda que está tensionada não poque, não estique demais, para que os poderes não se excedam nos seus limites de atuação. E aí sim, o botão amarelo ele serve para todos. Medidas legislativas que podem ser usadas para todas as situações. Nós esperamos continuar com muita tranquilidade. Com relação à especulação maior, que é de impeachment, nós sabemos que não há condições políticas, econômicas e sociais que motivem um evento como esse, que além de político, jurídico, mas mais político do que jurídico, ainda não se configura. Nós estamos a um ano da eleição. Um processo desse seria traumático, pararia o país, num momento ainda de saída de pandemia, por exemplo, onde a sua economia tende a crescer, quer expandir, os empregos formais
voltaram a aumentar. Eu lhe dou um dado muito específico, numa discussão aqui com planos de saúde, com relação àquele projeto que nós aprovamos de usar o tratamento oncológico oral. Houve muita polêmica e foi, inclusive, vetado pelo Executivo. E, se não houver uma medida provisória, esse veto muito provavelmente cai no Congresso Nacional. Esse assunto trouxe como dado o aumento de usuários de plano de saúde. E, hoje em dia, Cláudio, como nós sabemos, os planos de saúde eles são coletivos, eles são empresariais. Quando você aumenta os usuários de plano de saúde, é porque você está aumentando paulatinamente os empregos formais. Então, o Brasil não merece passar por nenhum tipo de sabor conveniente. Por isso que nós, além de tudo, trouxemos para a discussão, estamos coletando as assinaturas, para a discussão, e ela não é casuística, do semipresidencialismo, que era um sistema que daria mais estabilidade, com menos partidos trabalhando no legislativo, com mais previsibilidade, coparticipação na gestão, o que daria mais estabilidade para a economia e para a administração do país. O que está acontecendo agora de você ter um ministro da Casa Civil que é do seu partido, Progressistas, é seu aliado, né? Ter ele dentro do Palácio do Planalto como um ministro forte que vai conduzir esse governo, vai tocar o governo, já é, vamos dizer assim, um ensaio desse semipresidencialismo? Não é o caso. Nós sempre tivemos bons ministros da Casa Civil. É que o presidente falou na posse, inclusive, que executivo e legislativo agora tem de ser um só poder, né? Eu sou do tempo que o legislativo fiscalizava o executivo. Ele sempre recorreu a esse discurso, né? Ele sempre procurou fazer esse discurso, não foi a primeira vez. E eu falo da seguinte maneira, Cláudio, o Partido Republicano tem o João Roma no Cidadania, o Partido Liberal tem a deputada Flávia Arruda na Segov, o PSD tem nos seus quadros o deputado Fábio Farias, ministro das Comunicações, e todos de áreas estratégicas. O governo fez uma sinalização para a política, ele foi buscar um senador que tem uma boa margem de articulação, que é sereno nas suas conversas, que tem experiência, que sabe gerir, que é articulado e aglutinador. Nós esperamos que o governo tenha uma espinha dorsal firme a partir de agora, que o governo fale uma linguagem só quando negocia com os outros poderes, que o governo tenha uma linguagem só nas pautas que enviará ao Congresso, que os ministérios, a partir daí, tenham uma única orientação com relação aos projetos que andam, temáticos ou não, aqui na Câmara e no Senado. E, tendo isso, lógico, que é um presidente do meu partido, tem uma simbologia, e nós esperamos que ele tenha a oportunidade, que tenha, além de tudo, muita tranquilidade para fazer a gestão daquele ministério, que ele é crucial para a estabilidade da política no Brasil. A demonstração do governo também foi uma demonstração clara num período que se falava muito em golpe, que se falava muito em rupturas institucionais, que se falava muito em rompimento. O governo deu uma sinalização de que quer buscar uma interlocução com o Congresso, quer aumentar a sua articulação, e principalmente ali no Senado. Então, o que o presidente faz todo dia é teatro, porque o que a gente tem do lado de fora tem essa dificuldade de entender os movimentos, porque você tem, por um lado, são movimentos opostos, né? Ao mesmo tempo que você tem esse aceno à política, como o senhor disse, com a nomeação do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, você tem, de outro lado, o presidente fazendo acenos a um golpismo, questionando o sistema democrático, questionando o sistema de votação, né, que está na base do nosso sistema democrático. É o quê? A gente está lidando com dois governos, ou a gente tem de deixar o presidente falando sozinho e se preocupar só com o que acontece no Congresso, o que acontece na prática? Veja, cada um tem sua liturgia, cada um responde pelos seus atos. Eu procuro cumprir o meu papel como presidente da Câmara, me comprometi em mudar o sistema de orientação, de discussão e de votação desse parlamento, e assim nós estamos fazendo. Quando muitas vezes um tema é mal compreendido, rapidamente nós nos esforçamos para trazer mais transparência, fazer mais debate. Eu cito aqui a reforma tributária, por exemplo, que ela teria votos suficientes como matéria de quórum simples para ser aprovada antes
do recesso e nós preferimos dar 15 dias de amadurecimento, de sol, para que novas propostas, novas sugestões pudessem vir a agregar ao projeto. Então, cada um age de uma maneira, eu não posso estar julgando, cada ato tem uma consequência, cada fala tem uma consequência, claro. Então, nós estamos estritamente num movimento, como eu te disse, de autocontenção, fazendo exatamente as funções do Legislativo, não é? Quando chegam nos momentos adequados, como está acontecendo no Senado, o Legislativo investiga o CPI no momento certo ou no momento errado, da maneira certa ou da maneira errada, mas ele cumpre o seu papel de investigação, ele cumpre o seu papel de fiscalização, ele cumpre o seu papel de legislação e muitas vezes de mediação. Então, o nosso papel nós estamos cumprindo, procurando dar ritmo, calma, tranquilidade e previsibilidade ao país. Mais uma vez eu digo, o Brasil precisa de calma, de estabilidade. A população não está preocupada com determinados temas colaterais, ela está preocupada, na realidade, com o que a aflige, que é volta da economia, volta de empregos, alimentação, baixa da inflação, não é? A questão sanitária e principalmente a questão social. Deixa eu aproveitar esse gancho e lhe perguntar, hoje o presidente entregou ao Congresso a PEC, nas suas mãos, inclusive a PEC dos precatórios, né, que prevê o parcelamento dos precatórios, e também a MP do Bolsa Família, do novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Essa PEC, a gente tem acompanhado as discussões, tem ouvido especialistas, que esse parcelamento seria uma burla ao teto de gastos, assim como a criação de um fundo que pudesse, que reunisse recursos das privatizações para o pagamento desse Auxílio Brasil, de bônus desse Auxílio Brasil, e também para o pagamento desses precatórios, o que também seria uma burla ao teto de gastos. Como é que o senhor vê? O senhor acha que esse texto está constitucional, está dentro do teto de gastos? O senhor conversou com o ministro Paulo Guedes sobre isso? Cláudio, olha, tem uma questão básica no Brasil de erro crônico. Todos nós somos especialistas em comentar o que não existe. O que chega ao Congresso Nacional, por enquanto, foi a MP do Auxílio Brasil, e o ministro João Roma explicou em entrevista aqui no Salão Verde. A PEC dos precatórios, que eu pensei que viria junto, até agora, pelo menos que eu saiba, não foi protocolada, nem entregue na Câmara nem no Senado. Mas a pergunta que se faz aos especialistas é a seguinte: nós tínhamos uma previsão orçamentária de 50 bilhões de reais para pagar de precatórios em 22. Essa previsão foi aumentada para 90 bilhões. Esse recurso, se nós pagarmos por dentro, ele estoura o teto, ou ele para a máquina pública. São dois remédios muito amargos. Nós aqui somos prova viva de que fizemos todo o esforço, estamos fazendo, para respeitar o teto de gastos, manter as despesas dentro dos limites, respeitando, inclusive, dores de brasileiros que, às vezes, carecem de ajudas mais profundas, e nós não fizemos. Então, se nós não estouramos o teto de gastos para criar um programa de auxílio àqueles que mais precisam, você avalie com relação a precatórios. Só que, se não estourar o teto, você não paga a máquina pública. Você não tem dinheiro para investir, você não paga os salários, você não cumpre com as suas obrigações. E aí, o que fazer? E aí vem os especialistas a soltar ilustrações de que tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Veja, se em 2016, quando nós aprovamos o teto de gastos, os valores de precatórios fossem os valores atuais, lógico que o legislador lá atrás ele teria excluído os precatórios como excluiu o Fundef. O Fundef ele fica fora do teto, porque era um valor considerável, não cabia dentro. Mas os precatórios daquela época eram 10 bilhões, 9 bilhões, há 5 anos atrás eram 13 bilhões, hoje são 90 bilhões. Então, há uma regra clara para estados e municípios, com a média dos últimos 5 anos, com o valor de média de arrecadação para poder dispor para os precatórios. Vamos ver como é que vem o texto da PEC, que não chegou ainda até agora. Então, o que temos são especulações, são possibilidades, como, por exemplo, que o dono do precatório, Cláudio, possa adquirir imóveis da União, pagando com precatório, para que o dono do precatório possa comprar
empresas que serão privatizadas pelo governo federal, para que o dono do precatório, para que o governo federal possa fazer uma compensação, porque tem estados e municípios que devem ao governo federal, e o governo federal deve aos estados esses precatórios. Então, que se levante esses números que devem vir na PEC, para que esse encontro de contas já anule alguns créditos e débitos. Então, muitas possibilidades ainda vão acontecer antes que se solte na rua a versão de calote, de mal pagador, de furador de teto. Isso é muito ruim quando acontece. Eu sempre me reservo o direito de dizer, vamos esperar como o texto sai, nunca como o texto chega. O Congresso Nacional existe para isso, Cláudio, para aperfeiçoar, melhorar. São 513 cabeças que têm a obrigação de fazer um texto mais coerente do que muitas vezes ele é apresentado pelo Executivo ou pela formulação de algum parlamentar individualmente. O seu antecessor não estava se dando muito bem com o ministro da Economia. Como é que está a sua relação com o Guedes? Eu me dou muito bem com todos os ministros, eu não procuro interferir na pasta de ninguém. Eu digo isso com muita tranquilidade, eu não reúno com ministros para dizer como eles devem atuar, o que eles devem fazer. Lógico que também não dou o direito de nenhum ministro dizer como é que a Câmara vai se comportar com relação a essa ou aquela matéria, a depender da vontade dos seus líderes e das bancadas dos deputados. Nós também não interferimos aqui na Câmara, como presidente da Câmara, na relatoria de deputado algum. Ele faz os seus projetos, ele tem autoridade e autonomia para fazer o seu relatório. Lógico que depois, Cláudio, ele vai ter que prestar contas no Colégio de Líderes e para todas as bancadas desta casa. Individualmente, o relator vai e percorre todas as bancadas para tirar as dúvidas e esclarecer os textos. Por isso que as votações aqui na Câmara têm sido com alto quórum. E com relação ao ministro Paulo Guedes, é o ministro da Economia do governo, nós discutimos muitos assuntos, as ideias chegam da economia, são aperfeiçoadas no parlamento. Eu cito o exemplo do projeto de imposto de renda pessoa física, jurídica e dividendos. Ele chegou de uma maneira, é oriundo da economia com a Receita, e hoje está totalmente modificado para melhor, tenho certeza, mas ainda melhorando, aperfeiçoando, tirando as dúvidas antes de ir à votação, que eu espero que seja quarta-feira. Eu vou encaminhando aqui, eu sei que a sua agenda é apertada, vou encaminhando para o fim, mas gostaria de perguntar sobre esse orçamento de 2022. Nós temos duas questões que são sensíveis. Uma, novamente, as emendas do relator. Eu lhe pergunto se não há nenhum projeto para torná-las mais transparentes, para que haja uma fiscalização, pelo menos, pela sociedade, como acontece com as demais. E se, efetivamente, os candidatos precisam de 6 bilhões para fazer campanhas. A gente tem o próprio episódio aí da eleição do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, gastando muito pouco. Não é possível fazer campanha com menos, já que hoje você tem tecnologia, tem celular, tem rede social, tem tudo isso? Precisa de 6 bi? Não acha que está faltando para outras áreas, como a saúde, por exemplo? Vamos lá, você me permite uma resposta mais demorada nesse assunto? Pois não. O programa é seu. Claro. Primeiro, nesse recurso não sai dinheiro da saúde, nem sai dinheiro da educação, nem sai dinheiro de nenhuma área sensível. Os recursos que arcam com as despesas do financiamento público, que foi o único aprovado depois de todas as situações que se originaram a partir da Lava Jato, onde o orçamento privado, o financiamento privado de campanha no Brasil foi abolido. Na campanha de 2014, Cláudio, quando ainda existia o financiamento privado, declarados oficiais foram gastos nas eleições de presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual, 14,3 bilhões de reais. Nessa eleição, nós não temos um valor fixo. Saiu um valor de 5,7 bilhões alardeado por todo mundo que gosta de fazer média. Eu digo média porque a hora de votar o orçamento do financiamento público é em novembro, dezembro, na votação do orçamento. O que houve agora, e houve com acordo de todos os partidos, majoritariamente, principalmente os partidos que podiam pedir verificação, podiam pedir votação nominal, foi uma vinculação, Cláudio, uma vinculação percentual como meta de cálculo
de 25% do orçamento bienal do TSE. Ou seja, se o TSE custa 9 bilhões por ano, 2 anos seriam 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais, 25% disso, para você gastar numa campanha que é a atividade fim da Justiça Eleitoral, você faria uma conta de 4,3, 4,4 bilhões. Então, nunca 5,7. Essa conta é matemática, o orçamento de 20, de 21, eles chegam nesses números. Agora, se alguém pegou uma conta, deu uma correção de inflação, colocou algum plus em cima de 22 e já está sabendo quanto vai ser o orçamento do TSE, para que se somados os 2 últimos anos, 25% de 5,7 bilhões, é muito simples. Você tem 2 alternativas. Ou você diminui o orçamento do TSE, ou você altera o percentual de vinculação, ou ainda mais fácil, Cláudio, quem não quer o financiamento público simplesmente não usa. Não é obrigado aos partidos usarem, não é obrigado aos parlamentares que votaram contra usarem, mas muitos parlamentares, eu conheço vários, que votam contra na hora de uma votação como essa, 1 ano antes da eleição, e na eleição vão pedir fundos eleitorais públicos aos seus partidos. Então, algumas versões a gente tem que tirar de frente. Primeiro, não mexe na saúde, não mexe na educação, não mexe em obras, não tira dinheiro de nenhum canto carimbado constitucionalmente para medidas essenciais da saúde. Elas são suportadas pelas emendas de bancadas obrigatórias dos parlamentares, que podem, nesse ano, responder até por 60%, 70% do financiamento público. Mas se nós não tivermos, Cláudio, o financiamento de campanha público, nós já não temos o privado. De onde virão os recursos para financiar a democracia? E aí fica a pergunta, será do tráfico? Será das milícias? Será de influências de outsiders, de algumas religiões, de pessoas riquíssimas que contribuem na sua pessoa física com a formação de algum projeto político partidário, como existe aqui na Câmara um partido que recebe doações individuais de milionários do Brasil, que eu não sei se agora com a taxação de dividendos vão querer fazer doação. Então, esse assunto é um assunto sério, que foi tratado por muitos com muita leviandade, com muita superficialidade. Nós precisamos ter uma conta. Na eleição de 2020, Cláudio, foi-se gasto 2 bilhões e 200 milhões na eleição de prefeitos e vereadores. E o dinheiro, o recurso não foi suficiente por aquela métrica de divisão de cotas que o Supremo acertou há 2 meses da eleição, você lembra? Homens brancos, homens pardos, homens negros, indígenas, quilombolas, mulheres. Quando você fazia a repartição desse recurso, com todas as programações, mal chegou a todos os candidatos a prefeitos e poucos vereadores tiveram acesso. A gente pode estar correndo o risco de, além de arrumar outros métodos de financiamento não públicos nem publicáveis, ainda a fazer com que a marginalização das campanhas eleitorais fique mais evidente, que não é o caso. Nós deveremos, sim, tratar o assunto com muita clareza, se 5, se 4, se 3 não é suficiente, quanto é suficiente para não se ter abalado a democracia no Brasil. Quanto custa? Se você pegar uma média, e desculpe, de 9 bilhões por ano do TSE, ao final de 4 anos, Cláudio, são 36 bilhões de reais para uma atividade em meio de regular as eleições no Brasil. Presidente, que os pagadores de impostos vivem para financiar a política, porque... Mas é só a gente votar de volta, Cláudio, o financiamento privado. A gente está pronto para isso, tá? Oi? O senhor defende o senhor é a favor do financiamento da volta? Não é que eu defendo, eu acho que ele nunca deveria deixar de ter existido. Você, no Brasil, tem algumas coisas que tem que colocar nos seus devidos lugares. Você não regulamentar, me desculpe, a profissão de lobista no Brasil é um erro fenomenal, porque existe no serviço público, você tem os presidentes de sindicato, você tem os presidentes de associação, você tem aqueles que defendem aqui as bandeiras dos servidores públicos, aí você, quando vem para defender o interesse de um setor, seja ele da indústria química, da indústria de automóveis, da indústria de bebidas, da indústria de couro, da indústria de imóveis, qualquer coisa, aí você você é criminalizado por isso. Então, tudo tem que ser feito sem essa fiscalização clara. Então, quando você já não tem um lobby regulamentado, quando você não tem uma legislação clara, específica de como fazer, a gente fica nessas encruzilhadas. Nós não temos
a privada, e a pública vem esse discurso de que são os impostos que pagam as eleições. Infelizmente, eu costumo enfrentar os problemas de frente, sem me fugir deles. Esse é um assunto que tem que ser tratado frontalmente daqui para novembro, com muita responsabilidade. O que é que a população quer, o que é possível fazer e como fazer com a máxima transparência. A gente está, nesse momento, discutindo essa primeira parte da reforma eleitoral, né? Há a possibilidade da aprovação do Distritão, segundo apuramos mais cedo. O Senado já disse que vai barrar. Como é que o senhor avalia isso? Bom, eu não costumo falar sobre hipóteses, né? Nós temos aí um longo caminho já discutido ali na comissão. Foi feito um acordo semana passada para que não houvesse obstrução e que saísse da comissão um texto capaz de que o plenário decida, né? A minha posição nesse caso, Cláudio, ela funciona muito como observador e magistrado. Eu tenho a minha preferência pessoal, mas que ela, em nenhum momento, ela pode ser externada de maneira contundente, porque o sistema eleitoral é votado pelos parlamentares. Nós fizemos uma legislação de 17 que tinha o objetivo de diminuir a quantidade de partidos. A cláusula de barreira é o nosso maior ganho, ela continua presente e ativa e aumentando a cada 4 anos. Isso já é uma barreira normal para que a gente tenha menos partidos, para que esses governos de coalizão no Brasil cada vez diminuam mais. A decisão do Senado, verbalizada, talvez através do seu presidente ou outros senadores, de que não votariam essa ou aquela matéria, tem que ser avaliada se essa matéria acontecer com toda calma, com diálogo, com articulação, sabendo que as coisas não são sempre do jeito que a gente pretende que elas sejam. Nós estamos num colegiado que é composto, no nosso caso, por 513 cabeças que pensam isoladamente, e nós vamos esperar o desenrolar tanto da comissão quanto do plenário, para aí sim tomarmos uma decisão de que estratégia fazer para dar mais celeridade a essas discussões. Mas eu me reservo o direito de não falar sobre hipótese e não comentar a decisão de esse ou aquele senador que emitiu a respeito desses assuntos eleitorais. Tá certo. Bom, a gente encerra aqui o nosso programa. Eu gostaria só de fazer um comentário. Há uma percepção de que o presidente da República vai continuar usando, ainda que perca amanhã no voto impresso, vai continuar usando o discurso de vitimização contra as instituições. O senhor trabalha com essa possibilidade? Ele lhe prometeu, vamos dizer assim, respeitar o resultado, mas ele também prometeu ao presidente do Supremo, Fux, uma série de coisas que depois ele deixou para trás, rompeu até o acordo de cavalheiros de falar do sistema eleitoral, etc. O senhor confia no presidente Bolsonaro? Cláudio, eu tenho por hábito ser um otimista e um político que cumpre acordo. Talvez a principal, talvez até a única característica que muita gente ressalta. Então, com muita tranquilidade, eu comuniquei ao presidente, estava trazendo ao plenário o que não é usual, mas que pela complexidade do tema, pela ebulição que o tema estava na sociedade, ele merecia uma resposta final do plenário da casa. E perguntei ao presidente, com toda a tranquilidade, qual seria o seu comportamento. E ele disse que respeitaria a decisão do plenário da Câmara dos Deputados. Eu espero que ela ocorra com tranquilidade, ela vai ocorrer, como tem sido as votações aqui na casa, com muita calma, e a partir daí a gente fala e vê como é que as coisas vão andar. Eu espero, como faço, que os acordos que sejam feitos sejam cumpridos. Eu espero que esse acordo seja cumprido com muita calma para que a gente possa trabalhar uma alternativa, como disse a você no início da nossa conversa, que não tenha vencedores nem vencidos, e que, se por acaso a matéria não for aprovada no plenário, que nós encontremos uma alternativa capaz de tirar a dúvida, de esclarecer, de dar transparência, porque o Brasil e a democracia brasileira merecem isso. E se por acaso for aprovada, ela segue o trâmite dela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Presidente da Câmara, Arthur Lira. Muito obrigado, Cláudio. Um abraço a todos os seus ouvintes. Foi um prazer participar do Papo Antagonista. Um grande abraço, boa noite.
Uma boa noite. Obrigado. Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.